Olá, turminha aí do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a respeito da página 126, 125, 126, que fala sobre produtos notáveis. E o que é um produto notável? É uma junção de coeficiente com a parte literal elevado ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui, primeiramente, o quadrado da soma de dois termos. Soma de dois termos e subtração de dois termos. Só vai modificar o quê? Que em uma posição a gente vai usar o mais e a outra nós vamos usar o menos, ok? Então, nós temos aqui a regra, aonde eu vou disponibilizar para vocês a foto, para que vocês coloquem isso aqui no caderno, porque o livro não traz, tá? Então, eu tenho aqui o seguinte: quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ora, professora, o que é o primeiro termo? Nesse caso que eu tenho aqui, nesse exemplo, vai ser o 4, o primeiro termo. Esse vai ser chamado o primeiro termo. Segundo termo vai ser chamado o x. Então, eu tenho aqui o segundo termo. Então, primeiro termo 4, segundo termo vai ser x. Então, eu tenho aqui o seguinte: quadrado do primeiro termo, quem é? 4 elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ser isso aqui, ó. 2 vezes esse primeiro aqui, depois eu faço essa junção aqui, certo? E depois eu pego o último, que é o segundo termo. Então, o primeiro ao quadrado e depois o segundo ao quadrado. E quem vai ficar no meio? Quem vai ficar no meio é esse trio aqui, tá? Então, quadrado do primeiro, 4 elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui o seguinte: 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x. X vezes x, x ao quadrado. E aqui a gente tem um trinômio, tá? Lá em cima, eu tenho aqui a... Não sei se dá para visualizar bem, mas eu acho que dá sim. Eu tenho a mais 4b ao quadrado. Essa já é da segunda questão de vocês. Aí, na página 129, vai ser a letra A, certo? Da página 129. Então, eu tenho, quem é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo vai ser A. Meu segundo termo vai ser 4B. Então, o que a regra nos diz, nos permite fazer? Nós temos aqui A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes A vezes 4B, ok? Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? O último aí, ó. Eu elevo ele A ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8. 8 o quê? 8AB. Mais 4 vezes 4, 16. B vezes B, B ao quadrado. Terminamos aí também em um trinômio. Professora, e qual é a diferença se a gente tiver a parte negativa? É que aqui, ao invés de mais, vai ser o quê? Menos. Só nessa parte aqui. Então, uma vai ser quadrado de dois termos e o outro vai ser a soma, né, do quadrado de dois termos e a outra a diferença do quadrado de dois termos, tá? Só vai ficar diferente a ordem em que esse sinal aqui se posiciona. Que quando eu tenho soma de dois termos, eu vou ter o mais e a diferença eu vou ter o menos. Na primeira questão de vocês, nós temos aí o seguinte: a professora de Pedro desenhou algumas figuras com formatos de retângulo e quadrado. Usando uma mesma unidade de comprimento, observe a cena e responda a pergunta que ela fez. Usamos algumas figuras representadas no quadro, que é possível compor uma nova figura cuja área é representada por um trinômio quadrado perfeito. Quais são essas figuras, gente? O trinômio do quadrado perfeito, ele só acontece nos retângulos, pronto, só isso. Então, quais são aí os meus retângulos? 1, 3, 5
5 não, 6 e 7. Então, 1, 3, 5 e 7, ok? Esses são aí os meus retângulos. Na segunda questão, como eu tenho aqui a negatividade, vocês vão visualizar comigo agora. Eu tenho a letra A, que já foi, e agora a letra B. Daqui a pouco nós vamos ver a C, tá? Eu tenho aqui 2n menos 3 elevado ao quadrado. Então, o lado de cima vocês viram com mais. E agora vocês vão ver com menos, que é o quadrado da diferença, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro termo, quem vai ser? 2n. O último termo, o segundo termo, vai ser o número 3. Então, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quer dizer, só vai influenciar aqui no começo. Então, 2 vezes 2, 4. M vezes n ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12n. E 3 vezes 3, 9. Ok, pessoal? Então, só vai influenciar isso aqui, ó. O resto da regra é a mesma coisa. Vocês vão usar tanto para mais quanto para menos. E é colocar na cabeça de vocês quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, ok? Agora, nós vamos para a letra C, que é uma fração, né? Deixa eu posicionar aqui, para ver se melhora aí a qualidade da gente. Eu vou utilizando assim mesmo, certo? E aí vocês vão visualizando e eu vou indicando, tá? Eu tenho aqui, pessoal, uma fração. Eu tenho letra C, ó, tá vendo? 3xy menos z quartos ao quadrado. Quem é o primeiro termo? 3xy. O segundo termo, z sobre 4. Então, quadrado do primeiro, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eles aqui, ó, só fiz repetir, mais o quadrado do segundo. Então, 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado, y vezes y ao quadrado. 2 vezes 3, 6, 6 vezes xyz, 6xyz. 4 vezes 1 invisível, 4 vezes 1 invisível, 4, tá? Aqui eu tenho z vezes z ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, o nosso cálculo termina aí, ok? Na terceira questão, ele dá duas condições, uma positiva e outra negativa. Aí eu coloquei nesse formato para que seja mais simplificado. Então, eu tenho x menos 4 ao quadrado. Quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 4. Então, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado menos 2 vezes 4, 8x. 4 vezes 4, 16. Então, ficou em ordem de trinômio. Aqui eu tenho 7p menos 2q ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo, 7p ao quadrado, menos 2 vezes 7p vezes 2q, mais o quadrado do segundo, que é 2q ao quadrado. 7 vezes 7, 49p ao quadrado, porque vai ficar p vezes p, né? 2 vezes 7, 14, 14 vezes 2, 28, vezes pq. E 2 vezes 2, 4. Q vezes Q ao quadrado. Aqui não é potência, né? Então, vamos para essa aqui agora, que é a fração, ó. Quem é o primeiro termo aqui? 1/3 de x, segundo termo, y. Então, quadrado do primeiro, 1/3 de x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ele tá aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Então, 1 vezes 1, 1, né? 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3, né? Porque a parte de baixo, ela é 1, invisível, né? Então, nós temos aqui x vezes y, xy. E y vezes y ao quadrado. Então, ela termina aqui. É só vocês guardarem na cabeça quem é o primeiro e o segundo termo,
tá? Sempre no meio a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou juntar esse 2 com o primeiro, com o segundo. Eles estão aqui, ó. Percebe? Vamos lá. Letra D e última dessa questão, né? Depois eu vou mandando questão por questão, certo? Nós temos aqui o primeiro termo, que é 8A, o segundo termo, que é meio Y, né? Não é um meio, é meio, certo? Quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo? 8A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui os 3, ó, tá vendo? Mais o quadrado do segundo, que é meio Y ao quadrado. 8 vezes 8, 64, A vezes A ao quadrado. 2 vezes 8, 16 vezes 1, 16. 2 vezes 1, invisível, 2. A vezes Y, AY. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Y vezes Y ao quadrado. Aí o que foi que eu fiz aqui? Repeti o 64A ao quadrado e dividi 16 por 2, que dá 8AY. E repeti também um quarto de Y ao quadrado. Ok, pessoal, bem devagarzinho para vocês entenderem aí melhor. Então, o primeiro termo eleva ao quadrado. Na parte do meio, vocês vão ter sempre 3 termos, que é o 2, o primeiro termo e o segundo. E o último passo vai ser o quadrado do segundo, certo? Isso em todos, valendo em todos. Certo, pessoal? Por hoje é só. Vou mandar para vocês a parte da foto aqui para vocês copiarem no caderno, certo? Até breve. Qualquer dúvida é só retornar.